pessoal, assunto de hoje, origem da vida, introdução, faremos uma introdução breve da abiogênese e da biogênese. Tudo tem início, segundo a ciência, a partir de um grão primordial ultradenso. O que seria isso? Toda a matéria do universo, a matéria e a energia estariam concentradas num ponto único, devido às elevadíssimas pressões, uma grande explosão. Big Bang. Portanto, segundo Glasgow, 13,5 bilhões de anos atrás, uma grande explosão lança matéria e energia em todas as direções, dando origem a nuvens cósmicas gigantescas. Estas nuvens cósmicas, aglomerados gigantescos de matéria e energia, também podemos denominar nebulosas, né, acabariam por dar origem aos sistemas, às galáxias, aos sistemas solares, planetas, asteroides, cometas e etc. Ok? Bom, seria este um ambiente extremamente quente e denso, uma nebulosa, um agregado gigantesco de matéria e grande quantidade de energia, né, mantendo em movimento a energia cinética, o choque entre as moléculas, acabaria mantendo em movimento e promovendo o aquecimento cada vez maior no centro da nebulosa. Este centro da nebulosa daria origem à estrela de cada sistema solar. Portanto, comparando a nossa estrela, o Sol, está aí a imagem do Sol, né? Uma das 100 bilhões de estrelas da Via Láctea, só a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas como o Sol, né? 100 bilhões de sistemas solares. Bom, esse fenômeno provavelmente aconteceu há 5 bilhões de anos atrás, da compactação dessas nuvens no centro da nuvem, né, com gases e grãos de poeira cósmica. Composição do nosso Sol, basicamente até hoje, átomos de hidrogênio e hélio, que darão origem mais tarde aos outros elementos químicos da nossa tabela periódica. O diâmetro do Sol, 1,4 milhões de quilômetros. Volume, se a gente junta 1 milhão de planetas Terra, nós temos aproximadamente o volume do Sol. E as temperaturas de superfície em torno de 6.000 graus. Essa é a nossa estrela. Há aproximadamente, então, 4,5 bilhões de anos, surge o nosso sistema solar. Nosso sistema inclui uma estrela e vários planetas. Está aqui Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Portanto, quanto mais próximo ao Sol, maiores são as temperaturas. Quanto mais distante, claro, menores são as temperaturas. Além dos planetas que orbitam em torno do Sol, nós ainda encontramos asteroides e cometas derivados desta nebulosa. Ok? Bom, aqui chegamos na formação do nosso planeta Terra. 4,5 bilhões de anos atrás, um ambiente com agregado de matéria com temperaturas elevadíssimas, totalmente inóspito. Não tinha como haver vida num ambiente com temperaturas elevadíssimas, certo? O núcleo do planeta Terra é basicamente níquel e átomos de ferro, em estado incandescente, ígneo. Uma atmosfera primitiva deve ter se formado, sim, à base de hélio e hidrogênio, como a do Sol inicialmente, devido às temperaturas do planeta, as transformações ocorreram e uma segunda atmosfera veio sobrepor. Portanto, acredita-se que essa atmosfera secundária poderia ter em torno de 80% de gás carbônico, toda queima libera gás carbônico, em torno de 10% de metano, CH4, 5% de monóxido de carbono, altíssima taxa, né? E 5% de nitrogênio gasoso e até amônia. Portanto, esta não seria uma atmosfera favorável à sobrevivência de qualquer forma viva. Bom, o tempo passou, chegamos ao século XVII. Por que pulei tantos séculos? Porque as discussões sobre esse tema se tornaram intensas a partir do século XVII. O homem, anteriormente a isso,
não tinha muita condição de analisar esse tipo de fenômeno. Mas essas discussões se aguçaram e a criação divina seria a primeira ideia, a primeira teoria que colocava Deus como criador de todos os seres vivos. Não estou aqui descartando a criação divina, só estou colocando que essa ideia religiosa, né, acabou sendo marcante. Desde 4 séculos antes de Cristo até o século XIX, o fixismo de Platão reinou, né, dizendo que Deus criou os seres vivos, eles são fixos e eles não se modificam ao longo do tempo. Ok? Mas isso é uma outra discussão para a evolução. Mas, num certo momento do século XVII, surgiram os adeptos da geração espontânea. Geração espontânea é conhecida também como abiogênese, em contrapartida ao criacionismo. Portanto, geração espontânea, o que é exatamente a biogênese? Seria o surgimento de seres vivos por mecanismos não reprodutivos, ou seja, segundo as pessoas que acreditavam nisso, a natureza apresentava um princípio ativo, uma força, uma energia que transformava a matéria bruta em matéria viva. Então a pessoa passava por um lago, o lago estava ali a lama, sei lá, um brejo, e no momento que ele avistava um sapo, por exemplo, no interior da lama, a impressão que se tinha é que aquele animal surgiu da lama, do lodo, porque não estava ali anteriormente. Então essas ideias primitivas acabaram dominando, né, a comunidade no período do século XVII, século XVIII, e se acreditava muito que a vida surgia da matéria bruta. Porém, muitas pessoas não acreditavam nisso. Porém, muitos acreditavam. Alguns adeptos famosos do período. Aristóteles, que viveu 4 séculos antes de Cristo, né, aceitava a ideia de abiogênese. Baptiste von Helmont, esse Baptiste von Helmont chegou a lançar livro de receita de seres vivos. Né? A receita dos ratinhos é a mais famosa dele. Como assim? Um cesto de vime, roupa suja de mulher, grãos de trigo e, em pouco tempo, ratinhos saltitantes seriam encontrados. Portanto, René Descartes, Isaac Newton, o físico Isaac Newton, também aceitava a ideia de abiogênese. Mas quem não aceitava essa ideia propôs uma nova explicação. E aí surgiu a biogênese, origem dos seres vivos por mecanismos reprodutivos. Ou seja, um indivíduo surge a partir do mecanismo de reprodução de outros semelhantes. Então são descendentes de indivíduos com as mesmas características. Isso é visível, totalmente visível. Né? Um cão cruza, o macho cruza com a fêmea e a fêmea engravida e pare os filhotes. Então isso é muito visível. Mas o grande problema é que no período do século XVII, ali se pensava o seguinte: chão, eu tinha lá um ambiente com chão batido, terra batida. De repente começavam a brotar árvores, brotar vegetais. De onde vieram? Não se conheciam os esporos, os gametas, e aí se tinha a ideia que a matéria bruta, a terra úmida, teria dado origem àqueles vegetais. Eu sei que é uma ideia absurda hoje, mas quando não se conhece nada, não se tem explicação para aquilo. Né? Aqui a criança, fruto do relacionamento de homens e mulheres, portanto, biogênese, a vida surge a partir de ancestrais com as mesmas características, por mecanismos de reprodução. Alguns indivíduos marcaram a história da origem da vida. Francesco Redi, um médico italiano, não aceitava a ideia de abiogênese e, mais ou menos ali pelo meio do século XVII, fez um experimento e com o experimento chegou a conclusões importantes, mas as conclusões de Redi não foram levadas muito em consideração. A abiogênese era muito forte. Então o que Redi fez? Pegou frascos de vidro, colocou pedaço de carne fresca dentro dos frascos. Aqui um grupo controle, ele pegou o frasco e vedou com tampa. Né? Outros grupos, ele colocou outros frascos, ele pegou uma tela fina, cobriu. Por que a tela fina? Porque os adeptos da abiogênese diziam que não podia lacrar o vasilhame, senão o princípio ativo da vida não entrava. Então ele usou isso como um grupo teste, olha
um método científico sendo usado aqui, né? Um grupo controle e os grupos testes. Primeiro grupo de teste com tela, segundo grupo de teste aberto. Claro que o resultado foi o seguinte: grupo fechado, a carne apodreceu, com tela apodreceu, aberto apodreceu. O grupo fechado não desenvolveu larvas sobre a carne podre. O grupo com tela, de vidros com tela, surgiram, a carne apodreceu, mas não surgiram larvas sobre a carne. Porém, ovos de insetos foram encontrados sobre a tela. E o grupo aberto, muitas moscas, muitos insetos e larvas se alimentando daquela carne em decomposição. Ele concluiu corretamente que os insetos entravam, deixavam ovos que eclodiam larvas e as larvas se alimentavam da matéria orgânica em decomposição. Sobre a tela, os ovos dos insetos colocados não puderam sobreviver, né? As larvas não puderam sobreviver e a carne não apresentava isso. Ele concluiu certinho, mas a abiogênese era tão forte nesse período que não deu importância ao resultado de Francesco Redi. Anthony van Leeuwenhoek, esse cara também já virando aqui do século XVII para o século XVIII, observando ao microscópio primitivo, microscópio bem primitivo, daquele tipo de microscópio que Robert Hooke, né, usou para observar as primeiras células, também observa os micro-organismos, ele descobre os seres unicelulares, manda até uma carta, ele era holandês, manda uma carta lá para o governo holandês, dizendo que micro-organismos tão pequenos não poderiam ter órgãos reprodutores. Então aquilo deve ter surgido mesmo da água estagnada, da água podre ou algo desse tipo. Foi um adepto, vamos dizer assim, um reforço nas ideias de abiogênese. Louis Joblot, menos famoso do que os colegas pesquisadores, fez um experimento importante, mas não deu conclusão ao seu experimento. Tentando resolver o problema da fervura do caldo de carne, uma solução orgânica e nutritiva, colocou 2 grupos de frascos de vidro e observou o seguinte: nos primeiros frascos abertos, surgiam micro-organismos, água e caldo de carne. Surgiam micro-organismos. Nos frascos fechados, ausência de micro-organismos. Os adeptos da abiogênese combateram isso dizendo que ele fechou os frascos e o princípio ativo da vida não penetrou. Portanto, ele acreditava, inclusive, que era do ar que vinham as sementes que davam origem aos micro-organismos. Mas não conseguiu provar muita coisa. Depois de Joblot, uma disputa, vamos dizer assim, de pensamentos marcou a história de origem da vida entre John Needham e Lázaro Spallanzani, um padre italiano. John Needham era adepto da abiogênese e Spallanzani da biogênese. Está aí Needham, foto do indivíduo. Needham ferveu caldos nutritivos, caldo de carne, e observou a presença de micro-organismos, então, depois do esfriamento, e deduziu que aí a geração espontânea existe mesmo. Spallanzani repetiu o experimento, só que vedou 4 frascos com cortiça, rolha, e observou micro-organismos. Mas ele lacrou 4 frascos derretendo o gargalo de vidro, né, e não encontrou micro-organismos. Mas essa polêmica aqui, essa discussão, não chegou a conclusão nenhuma, porque os dois não conseguiram explicar corretamente o que aconteceria vedando ou não vedando os frascos. Curiosamente, aparece um pesquisador, não era bem pesquisador, era um comerciante, confeiteiro, inventor francês, descobriu que o aquecimento, observando as polêmicas, né, das discussões, ele percebeu que o alimento aquecido em determinada temperatura se tornava estéril. E aí, então esse cara criou as conservas, alimentos em conservas. Aqui o selo dele utilizado nos vasilhames, né, de conserva. Mas quem veio derrubar essa história toda e resolver essa polêmica foi o francês Louis Pasteur.
né, já no século XIX, 1895, né, morreu Pasteur, trabalhando já no século XIX, Pasteur resolveu a polêmica com um experimento importantíssimo. Já que os adeptos da abiogênese diziam: não posso ferver a solução de caldo de carne, não posso lacrar o vasilhame, senão o princípio da vida é destruído ou então não entra no vasilhame. Então Pasteur resolveu da seguinte forma: pegou o líquido de caldo de carne, colocou num balão de pescoço longo, né, aqueceu com fogo, com bico de Bilsen, aqueceu o gargalo do balão e dobrou em forma de um pescoço de cisne. O desenho aqui não mostra corretamente, mas um pescoço mais dobrado em ondas. Portanto, depois de aquecer esta solução, 70 graus, ele deixou a solução esfriar. Aqui aqueceu. À medida que vai aquecendo, o vapor vai subindo e passando pelas curvas do gargalo, né? Portanto, quando desligou o fogo, a solução foi esfriando e o vapor parou de subir. Mas a umidade que subiu ficou presa aqui nas curvas do gargalo, funcionando como um filtro para reter as partículas. Aí o ar, quando esfriou a solução, o ar atmosférico começa a entrar e vem e entra em contato com a solução aqui dentro. O líquido não desenvolveu micro-organismos. Ele mostrou então que não fechou o vasilhame, não ferveu, o aquecimento foi em torno de 70 graus, e mesmo assim os seres vivos não surgiram aqui na solução. Mas disseram que ele tinha errado em algum ponto. Ele resolveu acabar com a polêmica quando quebrou o gargalo, né, de vidro aqui e percebeu poucas horas depois a solução estava contaminada de micro-organismos, mostrando que os micro-organismos vinham, né, com a poeira, com o ar atmosférico, com as partículas que encontravam na solução condições de alimentação e reprodução, micro-organismos. Então os micro-organismos não surgiam da solução orgânica do caldo de carne, e sim vinham do ambiente de outro lugar e contaminavam a solução. Está aqui, usou o caldo nutritivo, balão de vidro com gargalo em forma de pescoço de cisne, aqueceu o caldo até esterilizá-lo, sem fechar o vasilhame. Após o resfriamento, o líquido permaneceu estéril. E ele conseguiu dar um fim, botar um ponto final nessa polêmica de que as formas vivas surgem da matéria bruta, tá? Por um princípio ativo. Como resultado da pesquisa de Pasteur, surgiram mecanismos industriais como os mecanismos de pasteurização do leite e dos alimentos derivados, queijo, iogurte, coalhadas e etc. Portanto, você encontra nos mercados alimentos pasteurizados. É um mecanismo de esterilização, né, de aquecimento e resfriamento rápido, né, que extermina micro-organismos, criado por Louis Pasteur. Uma questão do Enem mostrando essa história. Com base nos brilhantes experimentos de Pasteur, pode-se inferir como uma das principais conclusões. Letra A. A compreensão de que a deterioração do vinho e do leite era causada por contaminação de micro-organismos que poderiam ser destruídos pelo calor através do processo de aquecimento sob controle. Foi isso que ele concluiu? Letra B. O entendimento de que todos os organismos bacterianos apresentam o parasitismo como estratégia para a obtenção de nutrientes necessários à vida. A conclusão foi essa. Observe que eu estou voltando sempre à conclusão, tá? É o comando da questão. Letra C. A confirmação de que seres simples podem ser gerados a partir da matéria bruta na presença de uma força primordial etérea. Ele concluiu isso? Letra D. A descoberta da função dos antibióticos no controle das infecções bacterianas. Pasteur descobriu os antibióticos. E letra E. A elucidação do mecanismo que encerra o código genético das bactérias como algo semelhante àquele encontrado nos organismos animais, incluindo a espécie humana. Então, qual seria a opção? A compreensão de que a deterioração do vinho e do leite, né, o apodrecimento, o azedamento do leite, né, a fermentação do vinho, era causada por micro-organismos
que poderiam ser destruídos pela temperatura, através do processo de aquecimento sob controle. Ele aqueceu e refrigerou logo em seguida, exterminando os micro-organismos. Portanto, está aí a questão do Enem, que se refere ao tema abordado hoje. Ok? Então fica um questionamento. Se um ser vivo vem do outro, segundo Pasteur, quem foi o primeiro? Esta é uma polêmica para a próxima aula, quando discutiremos as teorias de origem da vida, as hipóteses que não são confirmadas, não é isso? A hipótese heterotrófica, autotrófica, dos cosmozoários e outras, ok? Espero ter te ajudado nessa introdução à origem da vida. Um grande abraço e até a próxima aula.